Olá, tudo bem? Mais uma vez Douglas Umiti, como é que tá, pessoal? Falando de cartomancia, falando de tarô, de Petit Lenormand, né? Desse mundo esotérico, né? Hoje é meu dia de falar sobre esse assunto, né? Hoje não é dia de falar de terapia, é dia de falar dessa parte cartomântica. O que eu queria comentar com vocês hoje? Hoje é um comentário de muitas vezes como nós como cartomantes, temos que olhar as cartas de uma forma isenta, tá? É muito importante o cartomante não projetar o seu mundo nas cartas, tá? Porque muitas vezes, quando você não gosta de um tipo de relação, por exemplo, né? Você acha um tipo de relação uma relação complexa, uma relação que para você não gostaria, mas muitas vezes é aquilo que para o teu consulente ele quer e está buscando. Então, muitas vezes você julga o jogo pelos teus padrões de comportamento, os teus padrões, os teus valores pessoais do mundo. E é muito importante a gente lembrar que não existe uma régua, nós não somos a régua do mundo, né? O que muitas vezes é bom para a gente, para outra pessoa é horrível. E o que é horrível para outra pessoa, para nós é uma maravilha, né? Então, assim, é muito importante a gente olhar as cartas sobre os olhos do consulente, não sobre os nossos olhos, tá? Isso é um ponto essencial quando nós vamos abrir as cartas para uma pessoa. Muitas vezes você já julga situações ali, muitas vezes a carta mostra um determinado conflito, uma determinada situação e você já dá o resultado daquilo pelos teus valores pessoais, tá? Eu até trabalhei muitos anos com uma taróloga, a gente dividia a sala, ela trabalhava numa sala e na outra, um do lado da outra, e muitas pessoas vinham reclamando dessa questão, de que a primeira consulta com ela era maravilhosa, mas na segunda consulta ela começava a dar a opinião pessoal dela. Quando ela começava a conhecer o consulente, ela começava a dar a opinião pessoal dela e não olhar as cartas. Então as pessoas normalmente iam uma vez nela e não voltavam, muitas vezes em função disso. Então é muito importante a gente ter essa distinção daquilo que é o meu olhar, a forma como eu olho as relações, a forma como eu olho a vida, o que é prazeroso para mim, como para outra pessoa não é. Né? Como tem aquelas pessoas que adoram viajar, que adoram estar em vários, né? Inclusive eu sou assim, eu gosto de viajar. E tem aquelas pessoas que são caseiras, que gostam de ficar em casa, que não gostam de sair. Então, se você olha para uma pessoa dessas que é caseira, que gosta de ficar em casa, e você vê, nossa, olha, eu vejo você muito em casa, e que ruim. Então, você está pondo os teus valores, tá? Então, é importante ter isenção, né? Eu vejo muito comum isso, por exemplo, em situações de relacionamento. Muitas vezes aparece num jogo um relacionamento onde o homem é um homem, muitas vezes, muito másculo, muito, né? Aquela velha brincadeira, né? Me joga na parede, me chama de lagartixa, né? Mas muitas vezes a tua cliente quer isso. E você fala, nossa, eu vejo um homem dominador, um homem ruim, um homem não sei o que, não sei o que. Mas é aquilo que ela gosta, tá? E a gente tem que respeitar, tá certo? Tem que existir o respeito pelo gosto e os valores pessoais de cada um, tá certo? Isso é muito importante na leitura. Como muitas vezes a gente vive situações no lar, eu tive um caso até de uma aluna, uma vez, uma aula que nós estávamos falando de uma situação de irmãos, e ela falou assim, mas isso aqui eu vejo no jogo que isso é por ciúmes. E na verdade não era por ciúmes, não tinha nada a ver. Né? Mas ela projetou aquilo que ela tem de experiência de vida, aquilo que talvez ela tenha passado na vida dela, na família dela, né? E ela jogou aquilo como uma verdade dentro de um jogo. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado de não deduzir coisas que as cartas não estão falando. A gente tem que olhar o que as cartas falam, qual é o linguajar dela, e a partir disso orientar o cliente. E ver se é aquilo que ele quer, porque muitas vezes aquilo que você acha negativo, um urso na vida de alguém não é necessariamente ruim. Se a pessoa gostar de ser dominada, o urso é ótimo. Se a pessoa não gostar de ser dominada, é outra história, daí você avisa ela. Tá? Então isso tem que ser muito claro muitas vezes. Tá? A gente tem que ter essa clareza de saber o que são nossos valores pessoais e o que são os valores do consulente. É muito importante a gente ter essa distinção na hora de fazer uma leitura. Tá certo? Boa semana a todos, me sigam nas redes, Douglas Domit no Instagram, Douglas Domit no YouTube.